Menino, deixa eu te contar. A tia Catinha, ela falou muito de você, mas muito mesmo. Por que ela falou de você? Porque tia Catinha passou por algumas coisas no hospital, né? Porque ela engravidou. Só que aí o que aconteceu? A tia Catinha, a verdade é que ela não poderia ter engravidado. Só que ela decidiu se blindar pela fé. Ela não tomou remédio, não. Só foi pela fé. Tudo pra ver que não tratar, velho. Só foi. Fez sinal da cruz e foi. E engravidou. Só que aí a tia Catinha, ela tem no útero uns negócios lá que ela já me explicou, mas eu esqueci. Que o médico já avisou pra ela: Catinha, você não pode engravidar, porque vai ser uma coisa de risco, vai dar ruim. Só que a tia Catinha, ela sempre ativa o modo foda-se. E engravidou. E acaba que ela perdeu a criança, foi pro hospital, chegou lá no hospital, a médica que recebeu ela fez lenha nela. Enfim, deu até processo daí, processo pro município, processo pro estado, enfim. No meu caso, eu vou colocar na justiça também. Entra o estado, o município e o médico. O médico. Aí foi assim. Aí acaba que quando aconteceu isso com a minha tia, eu ainda consegui ajudar daqui. Porque a minha mãe ligou pra mim. E quando a minha mãe ligou pra mim, eu comecei a gravar. Só que eu botei o celular pra gravar. E serviu como prova. Aí nessa da gente conversar, eu, a tia Catinha, ela falou de você. Ela falou que você passou, que foi uma coisa muito triste, foi um momento muito ruim da sua vida. E falou que queria muito que eu te conhecesse. E o tempo foi passando, ela sempre falando: a Laine, você tem que conhecer a Laine. Aí despertou a vontade de conhecer você, saber como que foi pra você. Então, igual, quando aconteceu com a Catinha, eu já estava no hospital. Já tinha mais ou menos uma semana que eu estava no hospital. Mas a enfermagem em si, eles tiveram todo cuidado comigo, porque foi o que você falou, foi um momento triste, foi uma coisa muito difícil. Igual uma amiga que trabalha comigo, ela falou: quem é mãe e quem é da enfermagem se solidário nessa parte, porque é complicado, é muito difícil. A gente entra, a lógica da vida não é perder um filho, né? E aconteceu comigo uma coisa que é bem mais rara aqui em Pirapitinga, porque aqui em Pirapitinga teve um caso só que teve isso, do útero rasgado. Eu tive rompimento uterino. Só que teve muitos erros. Infelizmente, nesse hospital, são muitos erros que acontecem, né? E um deles me levou a ficar 5 a 6 meses de sonda. Então, tipo assim, é muito erro que teve, sabe? Ele perforou, além de, tipo assim, de eu ter que usar no centro cirúrgico para retirar um filho morto, um feto morto, eles perfuraram na bexiga. Meu Deus do céu! 6 a 7 meses de sonda. Então, tipo assim, foi muito difícil. Já era difícil lidar com a situação de ter perdido um filho, porque estava tudo certo. No dia 13 de fevereiro, eu fui na minha consulta com a minha médica, e estava tudo certo. Eu fazia exame quase todos os meses. Sua gravidez foi toda certinha? Toda certinha. Eu não tive erro, sabe? Não tinha erro. No dia 13 de fevereiro, fui na consulta, eu perguntei à médica se podia continuar trabalhando, porque trabalhava na época não teve carga. Eu
Até um dia. Ela simplesmente virou pra mim e falou assim, você pode continuar trabalhando. Quanto mais eu dar pra você, é melhor. Você só não pode pegar peso. E eu não pegava peso. Então, tipo assim, eu já tinha um medo porque da minha outra gravidez eu tive descolamento de placenta. E isso eu comuniquei à minha médica. E eu fazia exame quase todos os meses por causa disso. E tava tudo certo. Tudo certo. Até que numa sexta-feira eu tive uma dor muito forte. Fui um aniversário, tava com dor, falei assim, gente, não é possível, a criança tá querendo encaixar uma hora dessa. Aí eu brinquei assim. Só que eu fui pra casa, quando eu tava com muita dor, eu tive sangramento. Quando eu tive o sangramento, eu fui direto pro hospital. Aí chegando lá no hospital, chegou o médico, as enfermeiras tentando pegar o batimento, mas não tinha. O médico chegou, tentou conseguir também o batimento, mas também não ouviu o batimento. E eles não podiam, eles não, tipo assim, eu ainda falei com ele, falei assim, me opera, se não tem batimento é porque tá morto. O médico foi e falou assim, não posso te operar agora, porque às vezes só tá com a placenta descolada e eu não posso, vamos fazer uma ultrassom. Só que o certo, Joel, é me mandar para fora. Ou senão, alguma coisa tinha que ter sido feito na hora. Não fez? Eu fui esperar até 11 horas do outro dia. Isso foi na sexta, no sábado, 11 horas da manhã, eu fui para Pádua para fazer uma ultrassom, onde foi constado que a criança realmente estava morta. Ali eu cheguei, tinha meio-dia, era para eu ter diretamente para um centro cirúrgico, porque eu já tinha ficado muito tempo com a criança fora do útero. A criança, o meu filho estava totalmente solto na barriga. Ele estava no meio de órgãos, estava tudo. Então, foi muito difícil a cirurgia. A cirurgia foi marcada para 4 horas da tarde. E eu com hemorragia. O médico anestesista não chegou em ponto. 5 horas da tarde, o anestesista chega. Eu já estava dentro do centro cirúrgico. Eu só lembro dele ter chegado. Eu não lembro de quase mais nada. Mais nada. Porque eu já estava com a minha hemorragia ao extremo. Já tinha perdido muito sangue. Para você ter noção que quando eu saí do centro cirúrgico, minha irmã me perguntou se eu tinha tomado anestesia. Eu falei que não sabia. Eu não lembrava se eu tinha tomado anestesia ou não. Eu não sabia. Tipo, o que aconteceu lá dentro comigo, muita coisa eu não sei. Eu só lembro simplesmente de um barulho, o médico me abriu, falou assim, cadê a criança? Eles não sabiam onde estava a criança, porque de tanta hemorragia, o meu útero rasgou, a criança saiu fora, e o sangramento. O meu filho, eu falo que além dele ter falecido, ele me salvou, porque todo o sangue que estava no meu abdômen, todo o sangue que estava, né, no meio dos órgãos, e o sangue agarrou todo nele, debaixo da minha costela. Então a dor, desculpa, a dor que eu sentia, assim, era ele, sabe? E é muito difícil falar nessa situação. A tia me contou que foi assim, que o seu útero, em vez de estourar para baixo, romper para baixo, ele rompeu para cima. É isso? Ele rasgou, né? Não tá mais para cima? Foi para cima? Então, eu não sei te falar. A minha mãe não, a tia falou isso, Dudu, o útero dela, o que aconteceu foi que o útero dela, em vez de romper para baixo, rompeu para cima. A criança, em vez de descer, ela acabou subindo.
Foi isso. Pode ter sido. Na verdade, muito, tipo, tem muitas especulações. Até hoje, muitas especulações. É igual tá no processo, né? Tá abrindo processo contra o município, o estado, o médico, tudo. Não pelo fato, Joel, de ter perdido meu filho. Claro que não. Isso eu creio assim, que às vezes Deus sabe o que faz. Às vezes, se ele ficasse, ele ia sofrer. Então, era preferível, né? Não sofrer. Jamais eu ia querer ele sofrendo. Mas, pelo fato dos erros, o médico, em nenhum momento ele assumiu que errou. Entendeu? Nenhum momento ele assumiu que errou. Mas, tipo assim, a enfermagem foi maravilhosa. Teve todo o carinho com a gente. É muito difícil falar nessa situação. Eu nunca me abri, na verdade, com outras pessoas. Né? Tipo, a Catinha, ela tá muito bem. Eu tô meio fechada nessas coisas. Eu tenho uma coisa que me dói, mexe comigo lá dentro em mim, sabe? Mas quando a gente fala, é muito bom porque a gente bota pra fora. Eu falo isso por mim, tá? Quando a gente fala daquilo É, que. Já aconteceu com você falar sobre alguma coisa que você não queria e depois você se sentir leve? sim, já aconteceu. Eu sou meio explosiva, eu geralmente quando eu tenho que falar, eu falo logo na cara, depois eu vou arrependo. Quando eu vi, já falei. Eu sou dessas. Ah, assim é melhor, porque pelo menos na hora de dormir, você vai dormir leve. Eu vou preocupar que a pessoa nunca mais vai. Mas e aí, assim, e o seu esposo? Ele tava com você nesse, né? Ele tava, ele tava, todo o processo ele tava comigo. É, foi uma parte muito crucial, tipo assim, ele teve do meu lado o tempo todo. Uma célula fechada, sabe? Ele sofria. Só que todo mundo queria me mostrar força. Todo mundo queria que eu ficasse bem, porque já era difícil essa situação. E eu estava encarando outra situação. Eu não estava só encarando a situação de ter perdido um filho, A sua mas eu vida ficou também em estava risco. com a bexiga furada. Então já eram duas lutas numa só, sabe? Dois sofrimentos. E todo momento, todo mundo mostrando força, eu, oficialmente, no momento, eu duvidei, eu questionei Deus, porque estava tudo perfeito, estava tudo certo. E eu questionava Deus, por quê? O que eu fiz de errado? O que foi ruim eu sou para acontecer isso, sabe? Eu tenho dois, eu tenho um casalzinho. É, Mas eles estavam super ansiosos para conhecer seu irmão. E não aconteceu. Tipo, eu não sabia como eu ia contar. Do mesmo jeito que eu perguntava a Deus por que ele tinha me tirado um filho. Eu pensava que eu tinha que ficar bem também por ele. A minha força para continuar era ele. Mas, ai, Joel, só você, né? ah, tá, mano, Vi. Aí, no caso, o seu esposo sempre esteve, assim, do seu lado, assim, no dia que aconteceu. E a família? Parou a família, né? Assim, parou tudo. Cadê a Laine? Tá? Tipo Pra assim, te a minha ajudar. família era assim. Oi, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, tchau. A gente vê assim,
Mas na hora, sempre acontece assim, é comigo mesmo, não é com os outros, é tudo comigo mesmo. Aí já corre todo mundo, tá? Todo mundo já se prontifica, tá perto, né? Todo mundo, atenção, preocupados. A família em si parou, a família do Marcelo parou também, muita gente ficava, né? Ajudava a gente. Todos os lados teve ajuda, graças a Deus. Eu tive apoio para ficarem com as crianças. O Marcelo tentou, para você ter noção, que a enfermagem estava tão. Eles estavam tão preocupados, né? Tão solidários com a gente que eles deixavam o Marcelo ficar no quarto comigo. Eles deixavam ficar, porque, tipo assim, eu fiquei 15 dias no hospital. Não tinha quem ficar mais comigo. Eu não podia ficar sozinha, eu ficava revezando. Minha sogra, Marcelo, a minha irmã trabalhava. Minha irmã trabalha de segunda a sábado até meio-dia. Ela meio-dia, ela saía do serviço e ia pro hospital. Foi a hora de que a Catinha internou. Na sexta, no sábado, não sei. No domingo, na hora do almoço, a gente foi lá ver ela. Aí, né, aconteceu tudo que aconteceu, que eu te falei. É muito ruim ver, sabe, o sofrimento de outras pessoas na mesma situação que a gente. E você viu que ela tava ruim, que nem você estava, né? Sabe? E, tipo, aconteceu no mesmo quarto. No mesmo quarto que aconteceu tudo comigo, aconteceu com ela, sabe?